Salve quarta-feira de emoção, de decisão. Hoje tem Paysandu e Goiás, primeiro jogo da decisão da Copa Verde. Já vamos falar sobre isso, é assunto do dia, com as novidades que o Paysandu deve anunciar nesta quarta-feira. O foco hoje é o jogo com o Goiás. O Remo anunciou zagueiro ontem, recebe o meia hoje e tem mais um contratado que vai ser anunciado. Tudo isso para você no Tomazão TV. Olha, mais uma vez pedindo para que você, que não é inscrito no canal, possa se inscrever, acionar o sininho e deixar o like. Recebi um número do YouTube que cada 10 pessoas, 7 são inscritas. E essas outras 3 que assistem o nosso vídeo, que prestigiam o Tomazão TV, que não são inscritas, por favor, seja bem-vindo, assine o canal e venha com a gente. Com 50 mil, eu tenho um super sorteio para você que é assinante do Tomazão TV. Tá falado? Então vamos para as notícias que hoje está cheio e a gente tem que correr. É o seguinte, começando com o Remo, que na madrugada de hoje recebeu o Regis, jogador que estava no Goiás, era da Ponte Preta, do Guarani, jogador que foi atleta do Daniel Paulista, e o Remo deve anunciar amanhã, provavelmente, né? Porque o jogador está chegando hoje, vai se apresentar hoje para fazer exames, aquela coisa toda. O jogador estava em atividade, já vai chegar para ser integrado ao elenco. Esse jogador ainda não foi anunciado, mas está praticamente contratado. É o Luan Martins. Ele tem 25 anos, é volante de saída de bola. Ano passado ele esteve aqui pela Aparecidense, jogando contra o Remo pela Série C. Jogou um bolão, cara. Eu vi o vídeo. Cara, é muito vertical, tem um ótimo passe, desarme e chega muito na área. É mais um que o Remo pode estar anunciando a qualquer momento. Aliás, tem só até amanhã, porque a janela fecha quinta-feira, dia 11. É sexta-feira, dia 11. Então, até quinta tem que estar todo mundo com documentação em dia para que possa sair do bid. Ontem, além do Luan Martins e do Regis, o Remo ainda tenta um atacante, pode ser que chegue a qualquer momento, pode ser anunciado amanhã ou até na quinta-feira, ou amanhã, quinta-feira. Mas o Camutanga, esse zagueiro de 31 anos, 1,89 m, ele tá, e nas últimas 7 temporadas ele passou 4 no Náutico, jogou uma no Atlético Goianiense e agora estava há 3 temporadas, subiu com o Vitória para a Série A, né? E na contusão que sofreu ano passado, ele chegou a fazer 24 jogos até se contundir. Esse ano voltou, fez 2 jogos, inclusive pelo Campeonato Baiano e um pela Copa do Nordeste, mas não foi aproveitado pelo Carpini e o Remo contratou. Já está aí, foi apresentado oficialmente. Então, o Remo em dia com as suas contratações. E para a gente fechar o assunto Leão, que volta hoje aos trabalhos, depois da folga de ontem, mas com uma preocupação, já sabe que não vai ter o meia Jaderson no domingo. Ontem o jogador fez uma ressonância magnética e foi constatada uma lesão grau 1 na coxa. E nós temos um depoimento exclusivo aqui no Tomazão TV do Dr. Jean Clay, que é o médico-chefe do NASP Azulino, que gentilmente nos cedeu um depoimento falando sobre a situação do Jaderson no Clube do Remo, ou seja, o jogador está fora desse jogo de domingo contra o América, podendo até, de repente, da sua recuperação, voltar no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto na outra quinta-feira. Dr. Jean Clay, no Tomazão TV. Olá, Tomazão. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o Jaderson, que teve uma lesão grau 1 no músculo chamado bíceps femoral da coxa direita. É um músculo que fica na região posterior da coxa direita durante a partida do último domingo. Então, o tratamento já foi iniciado ainda em Araras. Ele continua com o tratamento. Hoje nós fechamos o diagnóstico através de ressonância magnética realizada no Hospital Porto Dias. E a partir de agora, seguir com a sequência de tratamento. A gente usa um tratamento acelerado dentro do clube, um protocolo que chama Peace and Love. E a gente imagina que por volta de 2 semanas esse atleta volte a jogar. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, Dr. Jean Clay, a assessoria do Remo, a Samara, que viabilizou esse depoimento, essa aparição do Dr. Jean Clay aqui no nosso canal com exclusividade, falando a respeito da situação do Jaderson.
Beleza pura? Então, vamos deixar o Leão de lado agora, porque o Leão tem toda a semana para se preparar até domingo para o jogo contra o América, esperando ainda a decisão do STJD se vai ter ou não portões abertos, porque senão vai ter que cumprir a punição de portões fechados. Aí seria muito ruim não ter a galera nesse jogo contra o América, jogo muito difícil, encardido para o Remo. Hoje é dia de papão, e olha que surpreendeu. A galera de segunda-feira para cá acabou indo para cima, buscando seu ingresso, a mulherada pagando na promoção os R$20. Ontem à noite eram 27 mil ingressos vendidos e o Paysandu vai ter a sua torcida hoje ao seu lado no Mangueirão, num espetáculo para um jogo de decisão. Lembrando, né, e o Luizinho Lopes sabe muito bem disso, que decisão não se joga, se ganha. E é o primeiro jogo apenas, e por isso o Paysandu precisa fazer um bom resultado para, no jogo da volta, tentar administrar uma vantagem, quem sabe, para tentar o pentacampeonato da Copa Verde. Imagina isso. Lamentavelmente, não tem transmissão de televisão, então vai ter que ser no radinho, pelo YouTube, no canal de áudio, aonde você puder, você vai se ligar para curtir o jogo do Paysandu, ou então ir ao Mangueirão, como muita gente vai fazer, para botar um grande público para o jogo. Antes do Leandro Vilela falar a respeito do Goiás, eu tenho aqui uma fala que foi feita ontem à noite no Resenha Bicolor da Rádio Clube, e o nosso querido Dinho nos cedeu com relação ao que o Paysandu prepara nessas últimas horas que tem para a contratação. Além de ter segurado alguns jogadores que tentaram tirar do Paysandu, o Felipe Albuquerque fala que o Paysandu vai anunciar até amanhã 2 jogadores para o elenco bicolor. Felipe Albuquerque, aqui no Tomazão TV. A gente, infelizmente, né, perdeu o Alisson, que eu falo infelizmente porque não era um desejo nosso, mas fomos efetivos, trabalhando dentro da realidade, buscamos uma compensação financeira para a saída do atleta, e juntamente com ele outros vários, tá? Posso falar no plural para você, outros vários atletas da nossa equipe receberam proposta de outras equipes, mas a gente tem trabalhado tanto para a permanência dessa equipe que está aqui formada, quanto para que ela seja reforçada aí. A gente sabe que está muito próximo, né? A janela fecha dia 11, para a gente tem um prazo limite aí do dia 10, porque dia 10 tem que estar toda a documentação pronta. Então, assim, eu estou a 48 horas do fechamento da janela, e a gente está trabalhando arduamente, todo o departamento de análise de mercado, o presidente, eu, todo mundo trabalhando muito para que a gente consiga qualificar mais ainda a nossa equipe. Agora o papo é direcionado para o jogo de hoje. Torcida embalada. O Paysandu, apesar da derrota diante do Atlético Paranaense, né, enfrentando um time que veio da Série A, assim como o Remo vai pegar o América Mineiro no próximo domingo, sabe o tamanho e da importância do jogo. O Paysandu não fez uma má partida, obviamente que alguns atropelos e uns ajustes feitos no segundo tempo que deixaram o técnico bastante animado. Que time ele vai mandar a campo hoje é uma surpresa, guardada 7 chaves, porque o Paysandu precisa surpreender o Goiás, que depois de muitos jogos sem vencer, conseguiu ganhar o Amazonas na estreia da Série B deste ano, por 1-0, e agora, gol do Rodrigo Andrade, inclusive, que é titular do time do Mancini, que está de volta ao comando do time goiano. Agora, o Leandro Vilela, que foi entrevistado ontem, que apareceu na coletiva, fala do Goiás, do adversário, do jogo e da importância de fazer o resultado. Leandro Vilela. O Goiás é uma equipe tradicional, merece muito respeito, merece toda a nossa atenção. Mesmo de longe, nós não podemos se precipitar e fazer uma análise ruim do adversário pela forma dos resultados, porque a gente não tem uma análise muito branda e muito concreta de como estavam atuando, né? Vem de uma vitória no início do campeonato, com certeza aumenta a moral deles, mas acho que a gente também tem dado um respaldo bom. Não é porque nós não conseguimos o último resultado que nós fizemos uma má partida. Foi um resultado adverso, mas onde a gente teve
intermédios ali de dificuldade no jogo, depois a gente reagiu, melhorou e acho que foi até um resultado injusto do que a gente vem dessa última partida. É isso. Torcendo para que o Papão possa fazer um grande jogo hoje. Jogo 8 da noite no Mangueirão. Não tem televisão, é só no áudio. Então, quem estiver em Belém e tiver com o tempo livre, for torcedor apaixonado, o caminho é o Estádio Olímpico Mangueirão para assistir Paysandu e Goiás, primeiro jogo da decisão da Copa Verde. Tá beleza? Hoje, informação, muito conteúdo para você aqui no Tomazão TV. Muito obrigado pela força. E, mais uma vez, de cada 10, 3 não são inscritos. Então, esses 3 que não estão inscritos, por favor, assina o canal, aciona o sininho e deixa o like, que é para a gente ficar mais forte e o YouTube divulgar cada vez mais o nosso Tomazão TV. Muito obrigado pela força, por tudo e por todos, tá certo? E sorte ao Papão hoje. Vamos nessa. Ótima quarta, abençoada para todo mundo, cheia de alegria.